Olá, amigos da TV Santa Maria, eu sou o Rodrigo. Marcel. Regis. Esse é o Nerd Renegado, mais uma vez aqui na TV Santa Maria, né? Também no YouTube, né? Para quem está assistindo pelo canal do Nerd Renegado no YouTube. E o tema dessa semana é uma listinha. E qual é a listinha? Um tópico. Top The Off. Top The Off. Top, não sei quantos tem, top 12, 13? Não, 9. Top 9. Top 9 por quê? Porque a gente quer, o programa é nosso, a gente faz quantos números a gente quiser. Não precisa arredondar, E o top que a gente fez da semana, a gente escolheu, cada um de nós escolheu 3 filmes onde os vilões ganham no final, né? A gente vai comentar, falar um pouquinho dos filmes, né? Tem aqui o Watchmen, né? Como vocês já viram, né? Pra dar aquela pistinha, né? Os outros a gente não conseguiu, essa é a verdade, a gente não conseguiu material. Imagina né? a action figure do advogado do diabo. Não tem. Não tem. Daí fica meio difícil e tal. Mas antes de a gente entrar no tema, né? Falar dos filmes, dos 9 filmes que nós aqui escolhemos. Alguma notícia essa semana? Alguém faleceu aí essa semana, Regis? Faleceu a mãe de Stallone, né, cara? No início da semana faleceu a mãe de Stallone. Não foi de covidão. Não sei ao certo o motivo. Mas eu acho triste, que foi né? botox, cara. Se tu olhar a foto, acho que ela faleceu de tanto botar botox. Nossa, credo. Ei, tu tem que ver só. Não, mas a notícia é legal, aproveitando que tem aqui um HQ e o filme do Watchmen, que a série do Watchmen ganhou 11 Emmys, incluindo o de melhor minissérie. A premiação ela foi online, né? Foi toda online, as pessoas receberam o prêmio em casa e tal. Eu não cheguei a ver porque eu achava legal quando era com plateia, com público, na TV. Eu ainda acho que tipo de premiação tinha que ser que nem carnaval. Tipo, fazer cada mesinha com seu filmezinho, assim, tipo diretor, os atores e tal, e veio o cara dando nota. Quesito edição de som. Daí vai falando dos filmes nota assim. 10. Cara, seria sensacional. Seria extraordinário. Seria extraordinário. Mas pra quem não viu o seriado ainda do Watchmen, é muito bom. Ele segue a cronologia do quadrinho, não do filme. A gente sabe que no filme, a gente vai comentar, o final é um pouco diferente, mas ele segue... A Lula alienígena. O Lulão aquele. Ele segue a ordem, a história a partir da HQ. E é muito bom, cara. Assim, ó, tu vai entender mesmo o seriado lá nos episódios finais. Até lá tu fica, poxa, por que isso está acontecendo? O que é isso? É muita dúvida, mas tem episódios excelentes. Quantos assim. episódios são? São 8 ou 9, agora eu não me lembro. Que bom, bem curtinho. Não, mas cada um tem 1 hora e pouco. Tá bom. Não precisa ser mais do que 8 episódios. Com Disney Plus, Netflix, muita coisa. O que mais? HBO Max. 6 episódios, 1 horinha. Tem Amazon Prime. Amazon Prime. Pra quem curte anime, tem Crunchyroll, tem outros aí. 6, 7 episódios, 1 horinha. Tá bom, dá pra ver num final de semana, num dia, num domingo e tal. Não precisa mais cara, só bem aleatório, vou falar, já que a gente entrou nesse assunto, cara. Eu acompanhei aquela série Cobra Kai. Episódio de meia hora. É mais que suficiente. É mais que suficiente meia hora, não se torna maçante, entendeu? É mais que suficiente, meia hora de episódio. Meia hora, é um Friends. Né? Um padrão aí da televisão, né? Não, é meia hora ou 1 hora o episódio. Porque meia hora geralmente é sitcom, né? Meia hora, 25 minutos é sitcom, é comédia. Não sei como é que essas mais sérias, Cobra Kai eu ainda quero ver. É legal. Mas quando é uma história mais longa, tem que ter todo um processo de desenvolvimento, tem um monte de personagem. O Watchmen, no caso, tem 1 hora cada episódio e, tá bom. desenvolve bem. Vamos voltar, já viram as séries da CW? CW, canal Warner. É o Flash, o Arqueiro. É tudo meia horinha, né? Não, é tudo 1 hora. 1 hora. Podia ser meia hora tranquilo. Eles dão tranquilo. Uma encheção de linguiça boa tem na série, entendeu? Outro dia eu vi um cara reclamando da Supergirl, que agora foi cancelado. Supergirl. E o cara, meia hora de blá blá blá, tem finalzinho, a sequência de ação e acabou, cara, indignado, assim. Ainda bem tinha que acabar mesmo, porque não tem ação, o cara quer ver porque agora vai chegar um seriado do Superman. Show. O Superman parece é muito ruim, nada a ver com o Superman. O cara não gosta, mas vê. Mas pelo menos vê, né? Pelo menos fala, pelo menos viu e criticou, né? Pior é os caras que não vêm e não criticam. Né? Não vêm e criticam. Esses são os melhores. Essa é a maioria. O Venom, né? Você lembra do Venom? Me lembro. O filme? Tem um colega nosso aí que... Um amigo nosso não viu, mas detestou. Achei mesmo. Vamos seguindo então, mas tu viu, tu tem esse direito. Tá, o filme é mais ou menos. Eu entendo é que nem o Shazam, eu não gostei, mas eu entendo pra que público foi feito e por que foi feito. Eu, não curti, mas eu entendo. Mas vamos seguindo então, né? O primeiro filme da nossa listinha de 9 filmes é Os Suspeitos, Usual Suspects, de 95, direção Bryan Singer. O elenco é um elenco
não sei se pra época ela é estrelado e tal, mas tem o Steven Baldwin, que é da família lá dos Baldwin lá. Os Baldwin já nascem famosos. Tem o Gabriel Byrne lá, do padre do Stigmata, conhecido, né? O padre Stigmata e o diabo do Schwarzenegger lá, como é que é? O Fim dos Tempos. Fim dos Tempos, Fim dos Dias. Ele fez os dois lados, né? Bom Isso. ator. Benício Del Toro, Bem- Kevin Spacey aí, ó. Ele já era famoso na época. Kevin Spacey. Que é um grande ator aí, ficou meio queimado aí nos últimos anos, Kevin Spacey, mas é um... Se queimou feio, Kevin Spacey. Mas é um grande ator aí e tal. E o filme... eu tenho que dar sinopse, né? Já que é o meu filme, né? Exatamente. Bom, a história, ela é dirigida pelo Bryan Singer, né? Então tem uma... Podia fazer uma hora um tema aí, atores que se queimaram por problemas extras curriculares. Mel Gibson. Que não tem nada a ver. Mel Gibson é o top. Eu tava pensando, na hora que falou Mel Gibson, me veio na cabeça o Steven Seagal. Não, Mel Gibson é fera. O Steven Seagal agrediu a mulher, né? Não me lembro. Eu sei, Não, o ele Mel agrediu Gibson a- fez pouco esse bolso. Aquela que fez a mulher nota 1000. A Kelly LeBrock. Kelly Brock. E tal. Bom, vamos seguindo então Você é um suspeito. com os suspeitos, né? Tem um tiroteio no início do filme lá num caso no Porto e morre gente pra cá e pra lá e pra lá. E o filme ele começa numa investigação policial com 5 suspeitos ali, né? E são bem estereotipados. Ali tem o Benício Del Toro, que é meio um cafetão e tal. Tem o Verbal Kint, que é o Kevin Spacey, que é o que faz o aleijado, né? O coitadinho e tal. Tem acho que é se não me engano, acho que o Gabriel Byrne, que faz seria o chefe ali que encomendou O cabeça, o né? cabeça e tal, e tem toda uma investigação para saber o que acontece e tal, e no final tem um plot twist bem legal, bem bacana e tal. Acho que eu tenho que falar o final, né? Já que é o vilão que ganha, acho né? que vai ter, Rodrigo. Pois é. É que tem É spoiler. né? complicado, ó. Se não assistiu nenhum desses filmes, aí vai ter que pular. Vai ter que pular aí uns minutinhos. porque o cara. final- Não adianta, porque o a gente final ganha, né? Esse é o enredo, né? Esse é o tema de hoje, né? No final, Assim. toda a história, toda a investigação do policial, né, do detetive, fala que o cabeça, que acho que é, se não me engano, acho que é o Gabriel Byrne, né? Ele é o responsável. Na verdade era o aleijado. Na verdade, era o Kevin Spacey, que era o aleijado Isso e aí. tal. E tem o Kaiser Soze e toda aquela história e tal. O Kevin Spacey é o Kaiser Soze e todo o depoimento que ele estava dando, ele estava se baseando tipo no nome da xícara que estava o nome que Isso, estava embaixo da exatamente, xícara, o nome né? que estava num painel, não sei o que. Ele foi citando coisas da sala e o policial, quando ele se liga disso, né, ele sai correndo e o Kaiser Soze, que é o Kevin Spacey, sai mancando assim, ele já sai caminhando normal. Tem uma cena acho que Esse no que eu ia falar Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico 1. Todo Mundo em Pânico 1. Que é a primeira vez que eu vi esse filme, não foi essa cena não foi no... Tô vendo Todo Mundo em Pânico. Eu vi em Todo no Pânico, que é o... Só que ele não é ele era no Todo Mundo em Pânico, Ele a é paródia um- não é um retardado, O né? Duffy. É um É um retardado, né? Começar um deficiência É, um mental. Eu deficiente. lembrei de tá. uma coisa que ele fazia muito massa. Depois. Do aspirador é pó. Este programa é classificação etária. É isso, o filme, né, tem um plot twist no final, muito bacana e tal. E o vilão, ele, como o tema do programa, o vilão ele consegue se safar ali e tal. E um filme muito interessante, muito bem roteirizado. Eu acho que ganhou o Oscar de melhor roteiro. Ganhou né? o Oscar de melhor roteiro e, se eu não me engano, acho que ganhou Oscar de melhor, acho que ator coadjuvante, não me lembro. Todos esses se- filmes que nós vamos falar são filmes muito bons. Muito bons premiados mesmo. e tal. É. Vocês viram o filme? Eu acho que Eu vi, esse filme é de 90 Eu vi esse filme também, 95, agora tá me lembrando, eu vi esse filme. 95, é muito tempo. E eu gostei bastante, assim. Bryan Singer antes de X-Men, né? E- foi um dos filmes que deu a cartada pra ele pegar os X-Men, né? Um Isso, sucesso. e o Kevin Spacey ainda se mostrando já assim um baita de um ator. Ele já era um bom ator e... Diz que antes disso ele ganhou o Oscar no Beleza Americana, não ganhou? Eu não Não, me lembro. depois. Não, depois. Depois? Depois. Não, ele é um baita ator, cara. Vamos seguindo então. Próximo da lista. Seven, Regis, pra ti. Não é tu que Não, escolheu? é meu, É tu não, que escolheu. Seven, Os Sete Pecados Capitais. Direção do David Fincher. O elenco também, um elenco estrelado aí, ó. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow. Paltrow, Kevin Spacey, Ó, John Kevin Spacey. McKinley. Kevin Spacey de novo. Kevin Spacey depois fez. Foi lançado em Não 95. perde uma esse Kevin Spacey. Foi lançado em 95, o orçamento, né, o custo 30 milhões para fazer o filme, faturou 327 milhões de dinheiros. De dinheiros, de dólares. É. Esse filme foi muito bem de crítica e de público, cara. Eu me lembro quando eu Dramão, fui né? assistir esse filme no Cine Glória. Glória. E quando chegou no fim, a galera saindo silêncio, assim, todo mundo mal, né? O que trata esse filme? Esse filme trata de dois policiais, o Brad Pitt e o Morgan Freeman,
Que é aquela clássica interação do jovem policial e do jovem velho. policial e o velho policial. O policial mais explosivo, o velho mais Máquina mortífera. matreiro. Máquina mortífera. Ei, olha que quantos anos faz teve máquina mortífera que o jovem policial era o meu Era Gibson. o A gente tá ficando velho, gurizada. Mas o personagem do Morgan Freeman, ele tá prestes a se aposentar. E o Brad Pitt é novo naquela delegacia e tal. Ele é um novato. O Máquina mortífera também. Danny Glover tava pra se aposentar. Se aposentou no Ele passou filme? 4 filmes querendo se aposentar, né? Não, mas é que era difícil de encaminhar os papéis nos Estados Unidos. Claro. Mas como eu tava falando, o Brad Pitt e o Morgan Você vê uma Freeman- cópia do Máquina mortífera, é isso que eu vou falar. É isso aí. Ponto pro Rodrigo. É isso aí. Segue, eu acho. Brad Pitt e Morgan Freeman são chamados para investigar um serial killer e ele mata essas pessoas baseado ou inspirado nos 7 pecados capitais. Então, por exemplo, a gula, ele faz um cara comer até explodir. A avareza, ele faz um cara comer um pedaço do próprio corpo. A luxúria, ele parece que ele desfigura uma prostituta, né? O que eu me lembro detalhadamente é a preguiça que ele amarra um cara e deixa o cara Na morrer de cama. inanição, né? Dormindo na cama, o cara. E quando eles encontram o cara ainda tá vivo, né? Ele tá. Só que agonizando. um crime deixa uma pista que liga no outro, né? Exatamente. E o que desencadeia esse filme? Lá pelas tantas, o Kevin Spacey, que é o assassino desse filme, ele vai aparecer lá nos minutos, na meia hora final, se não me engano. Pois. Vai aparecer lá no finalzinho. Né? Ele se entrega. E Isso é ele o que eu não gosto nesse filme. Por quê? Porque assim, ó, geralmente o filme de serial killer, eu aprecio muito o filme de serial killer. Só que o que acontece? No filme de serial killer tem nós 3 e a gente tá lá. Um de nós é o assassino. Entendeu? O que te leva a tu tá analisando o filme, se tu vê 2 vezes, tu vai ver que já foi entregue aquele cara assassino antes dele ser o assassino. Sim. E no CF, nos 7 pecados, no Kevin Spacey, chega e fala assim, ó, opa, sou eu. Tá, mas não esquece que no momento que Ele apareceu uma vez, né, antes Ele lá. tá como fotógrafo, né? Ele aparece como fotógrafo. Mas o legal desse filme é o plot twist. É, o plot twist que é o interessante. Porque ele vai usar a ira do Brad Pitt para matar a cobiça que ele tem na mulher do Brad Pitt, né? Que é a Gwyneth Paltrow. Inclusive o Brad Pitt e a Gwyneth Paltrow namoraram nessa época, eles se conheceram no filme e tiveram um esquema. Então o final desse filme, tipo, o cara, pela ira dele, ou melhor, pela inveja dele, o assassino, ele morre pela ira do Brad Pitt que mata a mulher dele, sabe? Tipo, esse é o grande plot twist do final do filme. O legal desse filme, eu acho que eu comentei isso quando a gente estava Tá, falando mas não foi sobre pela isso. morte da mulher. Ele matou a mulher do Brad Pitt, Tá, né? mas o Brad Pitt matou ele por causa que ele matou o filho do Brad Pitt. Filho? Ela tava grávida, ele entrega um feto. Não, Pra ele a dentro do- cabeça dela numa caixa. Cabia, acho que é. Tem certeza? Sim, ela tava Acho que grávida. é. Acho E que quem sabia disso era o Morgan Freeman. Ele eu não me lembro se sabia. porque Não, será ele não que- sabia. Ele não sabia. Ele não sabia. Pois é, o que ele entrega, o que ele faz? Ele marca um encontro com o Brad, só eles 3 lá no meio de um deserto, e daí chega um carro do correio com uma caixa. É a cabeça da Não, eles Gwyneth estão levando o cara para outro lugar e param eles. Não, Ele já tá para. preso, ele já é preso. Ele já tá preso, mas É. ele diz, ó, vocês querem saber que é claro, o último... tal lugar, né? Domingo, vamos, só nós 3 lá no meio do nada lá e tal. Enfim, eu já tinha comentado isso aqui quando a gente falou de Stephen King, né? Que os filmes de terror dele meio que flertam com o sobrenatural. Eu acho que o grande sucesso do Seven é um pouco disso também. Porque à medida que ele vai mexendo com pecados capitais, religião e tal, vai aparecendo aquelas mortes bizarras, uma depois da outra, e se completa, né? Porque o vilão acaba vencendo. Ele completa os 7 crimes dele. O e objetivo ele morre. dele, ele conclui, né? Então, cara, é um filme excelente, um dos melhores filmes policiais que tem, e é inegável, assim, este fato. Não, foi muito bom, vale Não, a eu digo, pena é pra muito quem bom. não Eu viu tenho, e tal. eu tenho essa ressalva que eu falei no meio da apresentação do Marcel, mas fora isso, o filme é muito bom mesmo. Vamos seguindo então com a listinha, onde os fracos não têm vez, Regis. Direção do Ethan e do Joel Coen, roteiros dos 2 irmãos, né? E elenco Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Goonies. O que tu tem? Lançado em 2000. Lançado em 2000. Thanos, cara. Não, Goonies vem antes. O do Deadpool lá, o Cable. Cable. Também. Foi lançado em 2007 aí, orçamento 25 milhões e faturou 171 milhões aproximadamente. E aí, Josh Brolin não fica muito bem explicado o que ele faz no deserto. Ele caça no deserto, alguma coisa assim, e ele encontra
um local onde teve uma espécie de chacina. Só que os dois lados ali foram fazer uma troca de dinheiro por droga e acabaram trocando tiro e morreu todo mundo. E ele vai lá e pega uma maleta cheia de dinheiro e um dos caras está agonizando. E pede água para ele. E ele não dá água pro cara e vai para casa com a maleta, esconde a maleta. De madrugada, na hora que ele vai dormir, ele lembra assim, pai, ele não é um cara ruim, né? Ele não é um bandido, ele é um cara que aconteceu aquilo ali, ele encontrou aquilo ali na vida dele. Ele lembra do cara que pediu água e vai atrás desse cara. De quando ele vai atrás desse cara, ele vai para dar água pro cara, tipo assim, o cara pode estar vivo ainda passando sede até essa hora. E ele vai dar água pro cara. E quando ele vai dar água pro cara, tem um outro cara lá, que é o Anton Chigurh, que é o Javier Bardem, que ganhou o Oscar por esse papel. Entendeu? O Beisola, cabelo de Beisola. Ele mesmo, ele tem um... O que tem da época? Não, chamavam ele de... O cabelo dele parecia com o do Beisola. Ele é um assassino, que ele tem fobia de sangue. Só que tem que analisar o filme, não é dito isso no filme. Hemofobia. Ele não pode ver sangue em hipótese alguma. E ele descobre quem é que tá com a maleta. Nesse momento que o cara vai lá, ele descobre que esse cara, e ele começa uma caçada atrás desse cara. Só que são botados diversos outros assassinos para fazer ele parar de caçar. E ele vai matando, ele mata até o rapaz do Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Ah, sim, como é que é o nome do ator? O Woody Harrelson? Isso. Woody Harrelson. É um dos assassinos, ele mata. E a atuação do Javier Bardem no filme é extraordinária. E no final do filme ele recupera a maleta e mata todo mundo que tiver no caminho. E o Tommy Lee Jones fica... Não é que o Tommy Lee Jones não teve um contato direto com ele, entendeu? Tipo assim, ó, ele é um assassino, só que ele não sai matando a esmo. Ele tem uma metodologia muito certa do que ele está fazendo, entendeu? Claro, tem momentos que ele resolve matar um cara e decide na moeda se vai matar ou não. Só que o Tommy Lee Jones é um policial que está se aposentando, entendeu? Final de carreira ali. Na verdade, isso é um livro. O nome do livro é Onde os Velhos Não Têm Vez. É No Country for Old Men, né? O título original em inglês. Daí, o Tommy Lee Jones está no final da carreira dele, não tem mais aquele pique para lidar com aquele tipo de coisa, entendeu? Ainda mais que ele morava numa cidade pacata. Só que esse filme é muito bom mesmo. Tu não chegou a ver esse, Marcelo? Não, vi. Mas já tô sabendo da história agora. Não, é muito bom, muito bom. E o Anton Chigurh, cara, é um dos melhores personagens de cinema que tu vai ver em toda a tua vida. O filme é muito bem feito. Oscarizado. Ele mata as pessoas com uma arma de pressão. De matar a boia. Ar comprimido. É o martelo daquilo, né? Que eles chamam daquilo. O martelo de matar boi, aquilo ali. De ar comprimido, né? Dá uma pistola de ar comprimido. Porque não solta sangue nele de volta. Show. Muito bom. Pra lá. Isso é um filme muito premiado, né? Quem não viu aí, procure aí nos seus streamings da vida ou nas locadoras que estão fechando, né? Quem sabe compra o Blu-ray, né? Que triste. Josh Brolin vai muito bem no filme também, cara. Ele é um baita ator, meu. Ele é um baita ator. Vamos seguindo então. Vocês têm mais uma coisinha pra comentar do filme? Desse filme aí. Tu não tem nada pra comentar desse filme, Rodrigo? Não, o filme é bom. Esse é o meu comentário. Fica a dica, quem não viu, veja, né? Tu já contou a história toda, né? Eu puxei o Tommy Lee Jones porque esse filme ele tem um final que não é um final, né? Que é um final meio estranho, né? Não, é que tipo assim, aquilo ali aconteceu na vida do Tommy Lee Jones e o Tommy Lee Jones participou, mas não resolveu nada do que ele participou, entendeu? Tipo assim, pra mostrar que ele estava inútil naquela situação. Era uma situação muito acima das capacidades dele de atuação. De repente, se pegassem ele 20 anos mais novo, ele conseguiria fazer alguma coisa. Mas ele já estava na finaleira da vida dele. Tem aquele filme do Arnold Schwarzenegger, que ele também é um detetive recente agora, que tem um comboio de criminosos que passa na cidade e tal. Ah, que ele é o xerife? É. Tem um cara fugindo de uma Ferrari, não sei quantos quilômetros e Esse tal. aí, se fosse o Arnold Schwarzenegger no lugar do Tommy Lee Jones, acho que... Não, daí o Tommy Lee até assim... Só que daí não ganharia Oscar esse filme, provavelmente. Eu narrei reto assim o filme, só que durante isso aí tem muitas vezes... Tem o Tommy Lee Jones conversando com a mulher dele também é uma senhora, e reclamando, ele tem que se aposentar, ele não pode se meter nesse tipo de coisa. Já tá velho. E o Anton Chigurh matando geral, enforcando policial, fazendo miséria. Esse tipo de filme, claro, a gente vai contar todo o filme aqui, tem um monte de filme aí, mas eles gastam um bom tempo explorando esses personagens para que tu te envolva com os personagens, que quando o assassino chegar perto, tu te preocupa. Se é um personagem que não tá nem aí, o filme não te causa nada, então... Todos eles são bem explorados. Até o Woody Harrelson, que aparece pouco no filme, é bem explorado também. Vamos seguindo então, né? Mais um filme aí na nossa listinha, é A Profecia de Omen, de 76, direção do Richard Donner, né? Pra quem gosta do Super-Homem aí, né? Richard Donner é parente do Hans Donner. Deve ser parente. Irmão, né? Irmão. Roteiro do David Seltzer, que é o mesmo escritor do livro, né? Da Profecia e tal. Elenco aí Gregory Peck, que é o mais famosinho e tal, que faz acho que é o embaixador, né? Americano e tal. Vocês chegaram a ver esse filme? É o pai do Guri, né? É, o pai do Guri. De 76, esse filme
já é mais antigo e tal. Não viram? Cara, eu vi há muito tempo. O Chacal. Eu não lembro quase nada. Só pra contar, né, o Robert Thor, né, que é o embaixador, ele é embaixador dos Estados Unidos. Esse filme é na considerado por muitos o melhor filme de terror que tem. Por muitos ele é considerado um dos melhores. Ele é embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra, a esposa dele tem um filho, né? Só que o filho dele morre no parto ali, logo que nasce. E ele não conta pra esposa, né? Porque não quer contar e tal, aquela coisa e tal. E resolve adotar, sob segredo, uma criança. Só que essa criança é o filho do diabo, é o anticristo. Cristo em pessoa. E ele tem até uma marquinha, acho que na testa aqui, né? Não, esse é Harry Potter. Eu já ia falar. Não, ele tem uma marquinha no cucuruco aqui, tipo 666, é uma coisinha assim. Enfim, daí basicamente ele é o filho do diabo e tal, o filho do capeta, ele vai ser o responsável pelo apocalipse e tal, dando toda uma trama. E, obviamente, com o tempo, né, o filme vai passando e tal, vai acontecendo mortes, assim. Não, e o guri, ele, tipo, ele tem Os poderes. o poder de indução, né, cara? As pessoas se matam, tudo. O guri não participa das mortes, mas ele induz as pessoas a fazer. A se matar, e mata a babá e tal. Charles Manson. Nessa pegada, só que uma criança, né? E a história do filme basicamente é essa, né? O embaixador, fala o senador, o embaixador acaba descobrindo, né, que o filho dele é diferente, ele tenta fazer alguma coisa, descobre lá no meio do filme que o filho dele nasceu de um chacal lá, nasceu de um chacal, de um cachorro, né? E tal. Dele, é bem interessante a história e tal, daí ele, basicamente no final, o guri ele sobrevive, né? O vilão do filme sobrevive. Ele mata a própria mãe, né? Sim, mata a mãe e tal. Se não me engano, acho que o pai dele acho que morre também, não me lembro. Agora acho que sim, acho que morre. E basicamente isso, ele sobrevive e segue a carreira dele ali. Tem até sequência 2, 3. 2, 3 e no terceiro ele vira senador daí. Já que tu falou, cara, bom o filme também que o vilão ganha no final, que é o mesmo vilão, até por incrível que pareça, o bebê de Rosemary, né, cara? Ah, sim, exatamente. É que é a mesma história. Mesma pegada, mesma pegada. Não, o vilão é o demônio. O bebê de Rosemary não é do Polanski esse filme? É do Polanski. Exatamente. Com a Mia Farrow. O filme A Profecia teve 2 sequências, se eu não me engano. A segunda se passa dentro de uma escola, do internato lá, que ele tá estudando, e a terceira já é que tu falou em que ele vira senador. Lá, e tinha até um programa do Serginho Malandro a respeito disso, que era A Hora do Capeta. A Hora do Capeta. Que ele era o capeta em forma de guri. Tinha até uma música. Também. E teve um remake em 2006. Foi lançado no dia 6 do mês 6 do ano 06. Mas isso aí geralmente não vale muito a pena ver esses remakes. Muito difícil ter um bom. Eu vi, mas há muito tempo atrás, uma Só vez, o It é bom. e eu não me lembro quase nada. Mas tu prefere o It clássico Eu prefiro o clássico. Da televisão lá? A narrativa é lenta, mas o It é melhor. O Tim Curry. Vamos seguindo então, né? Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa do A Profecia. Senão vamos seguir pro próximo então, que é o Watchmen. Quem vigia os vigilantes. Acho que é na tua lista, né? É do Regis. É da do Marcel, Watchmen. Não. É minha? É Eu acho que é tua. Acho que eu pulei. Não, Então, pode ser não, tua. eu digo da ordem. Não, pode ser o Watchmen, já que eu Tá, chamei o Watchmen é já. o seguinte, assim, Só pra dizer, direção do Zack Snyder, né? Nosso Grande querido Zack Zack Snyder. Foi lançado em 2009, custou 130 milhões e faturou só 185. Deu lucro, cara. Deu lucro. Bota lucro, né? Mas segue aí com a história do Watchmen. Os Estados Unidos e a Rússia se encontram na Guerra Fria há alguns anos, certo? E começa a surgir, e eles têm, a partir daí, nesses experimentos surgiu um personagem chamado Dr. Manhattan, que possui um poder divino, por assim dizer. Ele é onipresente, onipotente, é um deus. E começa a surgir outros, a partir dele começa a surgir, é um deus. Já temos de outras gerações super-heróis e começa a surgir a partir deles mais super-heróis dessa mesma faixa etária dele. Os mascarados. E chega um ponto que o governo proíbe a existência de super-heróis. Somente o Rorschach, que é para mim o protagonista do filme, que é o narrador do filme, é quem investiga tudo que está acontecendo, continua agindo. E ele descobre que tem um assassino de super-heróis, certo? Que é o Guri Incrível. Esse é outro filme. O Guri Incrível. O Guri Incrível é massa. Daí esse assassino de super-heróis está tentando acabar com os super-heróis por algum motivo. E o Rorschach faz uma pesquisa toda lá geral e não chega à conclusão de quem é. Só que nesse meio tempo dessa pesquisa estoura uma bomba nuclear no centro de... Acho que é Manhattan. É Nova York. Manhattan. E mata milhões de pessoas, certo?
E o Dr. Manhattan, o Rorschach, o Coruja e o Espectral vão atrás. Isso no filme, ponto, né? no filme. Nós estamos só citando filmes. Eles descobrem que o verdadeiro assassino é um deles, no caso, que é o Ozymandias. Que ele tinha o plano de explodir essa bomba e deixar resquícios da energia do Dr. Manhattan para que o mundo inteiro se unisse contra o Dr. Manhattan e tivesse esse medo de qualquer momento o Dr. Manhattan repetir aquilo que ele fez em qualquer parte do mundo e se uniram e acabaram com a Guerra Fria, entendeu? Que tinha entre os Estados Unidos e Porque eles alegavam que se um dia todas as ogivas do mundo fossem disparadas e o Dr. Manhattan tentasse deter, que ele não detesse, destruiria o mundo. Então ele preferiu virar a humanidade contra o Dr. Manhattan, matando milhões. E o Dr. Manhattan aceitou e foi embora, né? Mas é algo que, se tu analisar, tu não chega a uma conclusão de se o Ozymandias estava certo ou se o Ozymandias estava errado. Ele fez aquilo que ele achou que era o correto, né? O método dele é discutível, sim, mas não dá pra dizer que ele não saiu vitorioso no final desse filme. Tá, mas o que mais teria? Qual outro método ele poderia usar? Ele poderia Deixaria ele se bombardearem? A política de diálogo, talvez, se funcionasse de alguma maneira. Eles estão na Guerra Fria, desde que teve a Guerra Fria realmente até os anos 2000. Cara, não dá pra dizer que não existe outro método. Porque se o Dr. Manhattan se importasse mesmo com a humanidade, ele dava um jeito, mas ele já não se importava. Sim, tanto que o Dr. Manhattan foi embora e não deu nem bola. É que na verdade essa HQ do Watchmen, né, que é o material original, ele foi escrito numa época onde o Alan Moore ele era meio sem esperança, né? Tanto o V de Vingança, que foi um pouco antes, é mais ou menos essa pegada também, bem pessimista, né? Mas que o V de Vingança, o roteiro não é totalmente do Alan Moore, né? Não, sim, mas ele é nessa visão mais pessimista do mundo, né? De que não vai dar certo e tal, e ele... Mas nesse mundo em que eles estão, provavelmente não daria certo alguma outra coisa, entendeu? Sim. Mas isso faz muito da visão do Alan Moore para a época em que ele vivia, de que não vai dar certo, a gente vivia na Inglaterra na época, a Inglaterra passava por uma crise muito grande e tal, então tem todo um pessimismo e tal que ele colocou na obra, né? Só claro, se tu vai pegar a nossa história, no final das contas não aconteceu guerra e tal, e o que aconteceu é que houve um consenso geral para não ter. Não, mas é que na verdade a guerra não era a guerra do tempo que teve normal. Não, sim, mas o presidente dos Estados Unidos estava no quarto mandato. Mas ainda era o Nixon. É que o estopim, a grande mudança do Watchmen para o nosso universo é o Dr. Manhattan, é o fator que faz tudo mudar, entendeu? Esse que é o que muda a chavinha, né? E tal, faz o clique ali e tal. A gente não vai falar da Lula gigante, que toda vez que a gente fala de Watchmen... Isso aí, a Lula gigante é na outra, né? Então a gente não vai comentar. E o Ozymandias ganhou. Ganhou e o Dr. Manhattan foi pra Marte, né? Foi pra Marte. Um pouco preocupado com o que estava acontecendo. E depois ele foi pro universo da DC. É isso aí. E ganhou 11 Emmys. Foi criar vida em Marte. Seguindo então, Marcelo, acho que é o advogado do diabo agora, é tu que citou, né? Advogado do diabo. Taylor Hackford. Tem o Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize Theron e por aí vai. A Connie Nielsen. Lançado em 97. 97, tudo filme velho, né? A gente pegou todo o filme dos anos 90 pro final, né? Cara, o Taylor Hackford dirigiu o filme do Ray Charles, que é muito bom também. Esse filme narra a história do Lomax, do Kevin Lomax, que é o Keanu Reeves, que é um advogado que ele é um advogado que defende criminosos, tanto que no começo do filme ele está defendendo um cara que é acusado de pedofilia. E lá pelas tantas ele percebe que o cara realmente era culpado. Mas mesmo assim, ele segue, meio por vaidade, para não perder o caso, ele segue a defesa, consegue libertar o cara e ele consegue chamar a atenção de um grande dono de uma empresa de advogados, o John Milton, que é interpretado pelo Al Pacino, para trabalhar nessa empresa. Então ele recebe um baita de um salário, se muda de cidade, tem um monte de mordomia, ganha carro, ganha jantar, ganha de tudo. E ele continua defendendo criminosos, assassinos, psicopatas. Ou seja, ele é um advogado normal. Ele é um advogado normal. Então a mulher dele, que é a Charlize Theron, ela quer voltar, ela não está gostando dessa vida, porque ela não gosta daquelas amizades das mulheres, dos outros advogados. Ela está infeliz com essa vida. A mãe do Keanu Reeves diz para ele que isso não é vida para ele, que ela é muito religiosa. É muito religiosa, ele acha que está no caminho errado e tal, não sei o quê. Lá pelas tantas do filme, ele descobre que o Al Pacino é o diabo. É o capeta. É o capeta, né? E ele diz que assim é o mundo. E o melhor desse filme são os discursos do Al Pacino como diabo, né? Dizendo que como ele defende esses criminosos, que esses criminosos fazem com que ele de alguma maneira ganhe forças nesse mundo terreno, né? Lá pelas tantas, o Keanu Reeves ele acaba se matando.
né? Porque a Charlize Theron também se suicida, ela começa a ter pesadelos e visões demoníacas e tal, e ele começa a perder tudo e ele se mata na frente do Al Pacino lá. Nessa finaleira, as coisas meio que voltam no tempo, né? Parece que ele viajou num universo paralelo, assim, ele viveu tudo aquilo, morreu, mas ele volta pro dia do julgamento onde ele estava defendendo um pedófilo. Daí um repórter chega para ele e fala: você quer dar uma entrevista? Vamos falar comigo, não sei o quê. Podemos conseguir um contrato contigo com uma outra empresa. E o Keanu Reeves, em vez de dizer não, porque ele não aprendeu nada com o filme inteiro, ele diz: tá bom, eu aceito. Daí, nos últimos segundos do filme, esse jornalista vira o Al Pacino, que ele fala: vaidade, meu pecado favorito. Ou seja, o Al Pacino ia conseguir seduzir o Keanu Reeves novamente. O final é meio louco assim, mas ele mostra que as pessoas acabam sempre cometendo os mesmos erros e é isso que leva elas a se afundarem cada vez mais na vida. Pelo menos foi a interpretação que eu tive no filme. Tenho duas coisas para falar. Número 1, nunca tu cometeu um crime, chegou no tribunal, tal Keanu Reeves, sou inocente. Tal Keanu Reeves, ou o Matthew McConaughey, não interessa se tu é inocente, tu tá preso, entendeu? A não ser que ele seja teu advogado, ponto final. E ponto número 2, cara, esse filme é algo muito dúbio, entendeu? Porque se tu for advogado, cara, entendeu? E tem o vagabundo, tu vai ter que defender o vagabundo, entendeu? Mas depende, cara, tu pode não querer. Tu pode não querer. O que tu pode não ser advogado. Não, aqui assim, tu pode defender o cara sabendo que ele é culpado e tentar amenizar a pena, ou tu pode não aceitar aquele cara. É a mesma coisa, tu defender o cara sabendo que é culpado, é a mesma coisa também. É o que ele fez, é o que o Keanu Reeves fez. Que nenhum de nós é expert em advocacia aqui, mas mas eu digo assim, a partir do momento que tu sabe que o cara é culpado, tu tá errado, cara. Mas é a tua profissão. Mas ele tem direito a um advogado. Sim, e esse advogado, sabendo que ele é culpado, ele vai tentar amenizar a pena dele. Sim, o que ele fez. Foi sem querer que ele assassinou a pessoa com 20 tiros. É isso aí. Acontece. É assim que funciona. Mas assim, cara, é um baita filme. É um baita filme. O Keanu Reeves, a Charlize Theron, assim, tá muito bem. E o Al Pacino é o Al Pacino ali. Ele explode no filme, literalmente. Dá uns efeitos muito Tem legal. um plot twist que o Keanu Reeves é filho do diabo, não tem? Uma coisa também. assim? Tem. Que a mãe dele... Ela não loucona, né? Tipo a Carrie estranha. Mais ou menos nessa pegada. Não, mas a Carrie não era filha do A diabo. Carrie não se deu bem no final. Não é um filme assim com um começo, meio e fim, uma linearidade com um roteiro. Tem interpretações, tu interpreta ele de diferentes maneiras, assim. Mas é muito bom. É muito bom. É muito bom. É isso aí. E fica a dica. Bom, vamos seguir pro próximo então, né? Os Possuídos. Continuando nessa temática infernal. Né? do capeta. Filme de 98, a direção do Gregory Hoblit, quase um Hobbit, né? E tem o Denzel Washington, né? Como papel principal. E foi lançado em 2007, é um filme... Não, desculpe, 98, né? E é um dos filmes aí do Denzel Washington, numa época em que ele fez vários filmes. Fez aquele também, o Nova York Sitiada e tal, um ator que na época explodiu. Fez aquele do filho dele que tem que fazer um transplante lá. Muito triste. Que ele é bom. Muito triste o filme. Mas voltando, né, ao filme e tal... Triste é o Hardball, o jogo da vida com Keanu Reeves. Eu não sei, eu não vi. Deveriam ter visto. Viu já, Marcelo? Não. Veja. Mas enfim, seguindo, né, o Denzel Washington, ele é um detetive, né, na história, e ele investiga ali, logo no início do filme, um serial killer vai ser executado na câmara de gás e tal, e ele tem um contato com esse serial killer e tal, e ele fala uma coisa pra ele, se não me engano, acho que de uma música, ele canta uma música e tal, tá aí tudo bem e tal, e começa a acontecer alguns crimes na cidade e tal, e esses crimes estão conectados com esse primeiro assassino que morreu ali na câmara de gás. Ele começa a investigar e tal, e no meio do filme ele descobre que existe um demônio, né? Um Azazel é o nome, Azazel. né? Que até aparece depois no Supernatural, né? Vocês não assistem? Azazel é o nome do X-Men lá, aquele vermelho que fica... Também. Pai do Noturno? Também. Não, mas que na verdade eles são tudo nome de demônio real. E o Pazuzu. Que o Pazuzu também. Enfim, ele descobre que o demônio, né? Pazuzu. E ele é o responsável pelos assassinatos. Ele tenta criar uma forma de combater, né, esse demônio e tal, e acaba encontrando lá se não me engano, uma mulher que tem um conhecimento maior e tal do cristianismo e tal, dessas questões,
e acaba junto com ela tentando desenvolver um método para exorcizar esse demônio e destruir ele. Ele, no final do filme, ele consegue, através de uma ele descobre que o demônio ele pode ser morto, porque assim, o demônio, como é que faz? Ele vai passando pelo toque. Isso, né? ele não consegue ter um corpo físico, né? Então ele só consegue, digamos, espiritualmente, vamos dizer assim, estar na Terra, né? E ele consegue matar esse demônio se o demônio ficar, sei lá, 3, 4 minutos como espírito sem entrar no corpo de alguma pessoa, né? Ele vai para uma região muito erma e tal e consegue matar a pessoa que está possuída com o demônio e ele se mata. E como o demônio não tem ninguém para possuir, né? O demônio supostamente morre, né? Só que daí no final do filme o demônio ele possui um gato que estava ali perto e tal, ele sobrevive. Daí. Muito bacana o filme e tal. Contei um spoiler. É que eu vi esse contando filme. o final do filme, não contou spoiler. Não, eu vi esse filme, mas outro também que faz um tempão, eu não me lembrava desse final do gato. Daí toca a musiquinha mas do Rolling Stones. Ele possui o John Goodman, que é parceiro Isso, que é o detetive junto dele, né? Isso, daí ele mata o John Goodman. Mata o John Goodman e ele se mata. Porque daí o demônio não tem quem possuir, só que daí tinha um gato ali escondido e o demônio entra no gato e consegue sobreviver. Daí toca a música no final toca a música do Rolling Stones. Na verdade, esse filme de terror geralmente o ruim ganha no final. Depende. Geralmente. E do Stephen King não tem nenhum que sempre o vilão morre no final. Sempre o bonzinho ganha. Cara, o Random Flag morreu na Torre Negra e participou de 300 livros antes disso. Não. O It morre no final. Não morre, cara. Mas eles vencem. Mas o It não vence. Mas o It não morreu. No segundo filme? Não morreu. É que ele leu a Torre Negra. A Torre Negra ele tá vivo, né? O It está na Torre Negra, claro. É depois. É que o It não morre. O It é Denver, Derry. É a cidade, né? Tá, outra coisa que eu ia falar, e a chave mestra também. A chave mestra é incrível. É muito bom. Vamos seguir, vocês querem comentar? Acho que vocês não viram esse filme, né? Eu vi, mas faz tempo, mas é muito bom. Muito bom. O Denzel Washington. Cara, o Denzel Washington tem uma carreira muito boa, assim. É difícil pegar um filme dele que porcaria. Vamos seguindo então, acho que é o próximo, Marcelo, Vingadores, Guerra Infinita. O que o cara vai falar de Vingadores, né? Todo mundo viu Vingadores, o filme faturou o quê? 2 bilhões? Eu não vou falar o nome do diretor, que é o Anthony Russo e o Joey Russo. Não vou também falar irmãos Russo. Foi lançado em 2018. Tem que falar todo o elenco aí. Aí é um programa inteiro. Cara, assim, ó, faturou 2 bilhões, Marcelo. 2 bilhões. Todo mundo viu Vingadores, né? Tipo, os Vingadores contra o Thanos, a maior ameaça da galáxia que tá em busca das pedras, das joias do infinito. E no final do filme ele consegue as joias, assim nos quadrinhos, ele consegue as joias, dá o estalinho e mata, no filme, ele mata metade da população da galáxia. Aleatoriamente, né? Que segundo ele era uma coisa justa, né? De se fazer para que a outra metade pudesse sobreviver, porque... Inferno, aquele filme do Dan Brown, o Inferno. Inferno da Umbral. O legal desse filme, primeiro, muita gente... porque esse é melhor que o Ultimato. O Ultimato, realmente, ele começa mais lento, ele é mais lento. Esse já começa com porrada desde o início. Ali, Hulk versus Thanos, é ação direto. E o legal desse filme é que ele realmente, o vilão dá o estalo no final do filme e mata metade dos Vingadores e metade de toda a população do mundo e do universo. Seria uma ótima maneira de fazer um reboot desses personagens, né? Mas como era o final tinha que voltar todo mundo, 10 anos, tinha que voltar, porque tem personagens que estão dando dinheiro aí, tipo Homem-Aranha, né? Pantera Negra, infelizmente, não vai ser mais o mesmo. Mas estava no auge, né? Estava no auge. Cara, esse é um dos melhores filmes da Marvel, se não o melhor, ao meu ver, por isso. O vilão vence. E tu tem tantos heróis lutando contra ele e ainda assim ele vence. É um pouco decepcionante se depois tu perceber que todo mundo volta, né? É muito decepcionante. Mas, cara... Eu só quero explicar a teoria do Thanos. Ele tinha que aniquilar metade da raça humana ou não humana. Metade dos seres vivos da galáxia. Porque dentro de não sei quantos anos a galáxia ia colapsar por falta de alimento, entendeu? Ele tinha que aniquilar essa quantidade de gente para os que sobrarem tocarem adiante a galáxia. Porque ele alega pelas somas dele matemáticas lá que a galáxia vai morrer dentro desse tempo. É outro cara, que é uma loucura também que ele fez, mas tu pensa, e se ele não fizer, o que vai acontecer? É que nem o enredo que eu falei do Inferno, né? Do Dan Brown, do cara que joga um vírus e tal para matar metade da população. E tem uma diferença entre o livro do Inferno e o filme. Como é que é? Salvar as girafinhas da Amazônia. A diferença entre o livro do Inferno e o filme, e foi muito bem pensado, você lembrar um gênio, né, cara? No filme o cara consegue, no livro o cara estoura a bomba.
Só que não é uma bomba que vai matar ninguém, ele esteriliza 50% da população, entendeu? Ou seja, daqui em diante vai nascer menos gente. Metade, pelo menos. E a diferença do filme do Thanos aí pros quadrinhos, nos quadrinhos ele mata pra adorar, como uma oferenda à morte, que ele é apaixonado pela morte, que é a figura de uma mulher e tal, que ele é apaixonado. Mas, cara, Vingadores é isso, todo mundo viu Vingadores e o vilão vence. O que faltou pro Thanos foi leitura, cara. Se ele tivesse lido o Inferno de Dan Brown, ele fazia aqui, não acontecia nada, o pessoal achava, não funcionou. Mas o cara não Tá tem bem como ler, frio, o cara né? vai Ele é de virar... todos estéreis. Mas o cara vai virar uma página de um livro com... Mas ele tem uns quantos que trabalham pra ele, manda o falso de ébano, Eu acho que o e-book não faz sucesso na galáxia. Vai passar manopla, não. Não tem como. Bom, vamos seguindo então. O É Vingadores o último, né? Vingadores todo mundo conhece, cara. Poxa vida. Mas tá na nossa lista aí porque tinha que ter um blockbuster atual na lista, por isso. Isso é pra não pegar filme só velho. Mais Então, atual que a Profecia. Profecia de 76, cara. Podia ter pegado, sei lá, um filme lá dos anos 40, lá que o vilão ganha, enfim. Old Boy, né? Filme coreano, a gente pegou um filme fora do eixo tradicional do cinema, né? Do Park Chan-wook, né? Não vou falar... Foi lançado em 2003, né? Baseado num excelente mangá, né? Isso quer dizer, ele é um mangá. Originalmente ele é um mangá que deu origem a um filme coreano que deu origem a um filme norte-americano. E qual o filme que tu vai falar? Eu vou falar norte-americano. E por que eu coloquei o coreano aqui? Aí tu fica meio... Aí tu vai ter que descobrir por quê, né? Mas é barbada, cara. Os atores é uma barbada. Segue então, É vai o falar Thanos, do... é É o Josh Brolin e a Feiticeira Escarlate. Mas o coreano não é melhor? Cara, é que o Josh Brolin tem nesse filme, eu gosto mais desse do Josh Brolin. Esse eu não vi, eu vi o Sério? coreano, eu vi o coreano. O coreano eu achei O coreano é muito bom também, os dois são bons. Cena do martelo. Tirando o mangá, O os americano, dois têm a cena do martelo. o americano é do Spike Lee e o filme foi detonado na época. Pois é, mas o filme é bom, cara. Ele não é ruim, mas não É que sei. o pessoal é que nem tu fazer um remake do Psicose. Tem aquele Psicose que refizeram um tempo quadro a atrás, quadro, que é né? igual o outro, daí por que fazer igual, né? Bom, mas enfim, segue aí, teu filme aí predileto. O enredo é o seguinte, o cara ele é um bêbado, um cara que ninguém gosta. E ele, numa noite, ele é sequestrado e botado dentro de um quarto de hotel e fica durante 11 anos dentro de um quarto. Um cubo. Fica durante 11 anos e nesses 11 anos ele pega e resolve que ele vai ver filme do Bruce Lee e treinar o corpo dele a exaustão para um dia que ele conseguir fugir. Ele tenta fugir diversas vezes e não consegue. Quando passa esses 11 anos, liberam ele aleatoriamente. E ele começa a fazer pesquisa para descobrir o que aconteceu. Ele descobriu quem foi realmente, que ele conseguiu chegar pelo que ele comia todas as noites a mesma comida no mesmo restaurante, e ele foi a esse restaurante, foi descobrindo quem é que fazia os pedidos, entendeu? E assim foi indo. E ele conheceu uma mulher, uma filantropa, uma guria nova, que ele se interessou por essa guria e começou a ter uma relação com essa guria. E ele descobre que quem realmente é o algoz dele no filme é um bilionário que, na verdade, ele era abusado sexualmente pelo pai na infância. Ele, a irmã dele. E ele, quando era novo, descobriu isso e entregou para todo mundo no colégio. E o pai tentou matar todos eles e se matar, só que ele deu tiro nesse milionário quando era guri e o cara não morreu. Só que o milionário ele tinha um lado homossexual muito forte e ele gostava desse abuso sexual que ele sofria, entendeu? Que bom. Ele era teoricamente apaixonado. Que interessante, né? Não, mas é um filme doentio, cara. Espera que tu vai ver. Que impressionante, né, Marcelo? E ele era teoricamente apaixonado pelo pai dele que abusava dele sexualmente. Ai, Jesus. E daí, no meio do filme, essa moça que o Josh Brolin conhece é a filha dele. E ele tem relações sexuais com a filha, entendeu? E tu prefere esse do que o coreano? Ou o coreano é a mesma coisa? Não, o coreano é a mesma coisa. A base é a mesma, cara. A diferença do coreano, o cara arranca a língua e umas loucuragens. É mais... Daí no final, como ele foi, e no final esse milionário se mata, porque ele tem o plano dele foi concluído, que era fazer o Josh Brolin passar pela mesma coisa que ele passou na vida dele. E daí o Josh Brolin era apaixonado pela filha, não sabia que era filha dele, que na teoria dele era uma guriazinha que tinha morrido, se eu não me engano, uma coisa assim, só que eram tudo filmagens, coisas assim. E daí ele pegou, e no final ele tinha um dinheiro bom que ele conseguiu juntar e ele pagou pra trancarem ele de volta dentro desse quarto e ficar lá pro resto da vida dele. Que bom. Todo o plano que o cara planejou aconteceu. E tanto o coreano quanto esse daí é uma desgraça só. Mas o enredo é muito bom. O enredo é. Muito Mas bom. É doentio. Muito bom. Ah, é doentio. Doentio. E tu HQ, eu sei que tu gosta do mangá. HQ é terrível, não leio.
Não vale a Não, tem pena. que ser honesto, não vale. Material de origem Não vale o muito- papel que ele é feito. E- Lê um dia pra te ver. Mas quantas, não vai contar, mas quem é que te indicou essa história? O Max, meu amigo Max. Essa tu me deve. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, até porque o nosso tempo acabou. Então é isso, né? A gente comentou dos 9 filmes aí, que a gente tem um monte de filmes que a gente poderia ter colocado, o Império Contra-Ataca, quais outros que a gente comentou? O Homem de Palha, até que tu O Homem de Palha, que a gente estava tava comentando, que é um filme antigão aí, britânico, dos anos 70, 80, sei lá. 70, é. E, bom, tem uma infinidade de filmes, a gente escolheu mais ou menos o que a gente gostava, né? O Guerra nas Estrelas tem uns quantos que ganham que o mal ganha. Tem. O próprio... O terceiro lá, que é o episódio 3, o Palpatine ganha, né? Sim. E tal, né? E, bom, mas é isso, né? A gente não vai estender É muito, isso, né? é isso. Escolheu esses 9 filmes, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não viram os filmes, vejam, né? Vale muito a pena. E é mais ou menos isso, né? Eu sou o Rodrigo. Marcel. Regis. Muito obrigado por assistir. Até a próxima semana. Valeu.